Decisão tomada e Vasco definindo o futuro para o setor defensivo. Pedrinho solta o verbo. Fala galera, sejam todos bem-vindos ao canal BTB Esportes. Eu sou o Jonatas Santos, chegando com tudo neste domingão, trazendo as últimas notícias, novidades e informações do Clube de Regatas Vasco da Gama para deixar você bem informado, bem atualizado no assunto. Mas antes, é claro, na humildade, na moral, se você não é inscrito aqui no canal, o botão vermelho aqui abaixo escrito inscreva-se. Ative o sino das notificações, na opção todos, deixe o like nesse vídeo, é muito importante para o nosso trabalho, é muito importante para o crescimento do canal. O like, por exemplo, faz com que a plataforma entenda que esse vídeo é relevante e acaba recomendando para muitos cruzmaltinos apaixonados. Um excelente domingo para você, um salve para a galera aqui que comenta no chat. Mesmo nesse período de data FIFA, seguimos aqui no compromisso de levar as informações para você. Sem mais delongas, vamos aqui ao assunto já principal desse vídeo, sem enrolação, em relação ao Vasco definir esse futuro, tomar a decisão em relação ao setor defensivo. Inclusive, uma matéria muito legal que saiu hoje no GE, nossa amiga Emanuele Ribeiro, trazendo detalhes desta informação, mas eu já vou resumir para você. O Vasco, que tem uma lista de zagueiros sem contratos no momento, mas que não agradou a diretoria. E o Vasco, nesse momento, até então, sabemos que o futebol ele é dinâmico, tudo pode mudar, e o Vasco a qualquer momento anunciar um zagueiro que esteja, portanto, livre no mercado. Mas até o momento, segundo informações, o Vasco cogita utilizar jogadores da base para preencher essa lacuna no setor defensivo. Vamos lá, o clube que até então mapeia jogadores livres, mas ainda não abriu negociação. E a janela, podemos dizer, esse período, esse tempo que o Vasco teria para fechar com um zagueiro livre no mercado é até amanhã, dia 9 de setembro. E é o seguinte, sem algum nome que agrade, o Vasco cogita neste momento terminar a temporada com os zagueiros que estão no elenco. A ideia é apostar e dar minutagem aos garotos se necessário. Bom, se tratando desse assunto, o Vasco tem um técnico que sabe utilizar os jogadores da base. Embora até ressalvo aqui a minha crítica ao técnico Rafael Paiva em relação, por exemplo, a utilizar mais o JP. O JP no meio de campo, depois da lesão do Estrela, é um jogador que ajuda bastante, pode contribuir bastante com esse elenco. O técnico Rafael Paiva, ele sabe utilizar bem, conhece bem os garotos, claro, vem fazendo um excelente trabalho até aqui. O Paiva, longe de ser uma crítica aqui para atrapalhar o trabalho do Paiva, pelo contrário. Mas, por exemplo, ele tem 60%, mais de 60% de aproveitamento, aí desde que retornou ao comando técnico do Vasco. E claro, tendo esses garotos em mãos, como o Lincoln, o Luiz Gustavo, eu acredito que ele vai saber trabalhar o psicológico, a mentalidade, e esses jogadores podem sim contribuir para o setor defensivo. Então, fortalecendo aqui a informação, Lincoln e Luiz Gustavo são os crias que estão no profissional. Além deles, o Vasco pode contar, até então, com João Vitor, Maicon, Léo, Robert Rojas para o setor defensivo. Aí fica essa questão, né? O Vasco teve muito tempo, trouxe o Coutinho, o Souza, Alex Teixeira, o Vasco trouxe o Emerson Rodrigues, o Jean Davi e agora o Maxime Domingues. O Vasco fortalece o setor ofensivo, traz ali os crias, que é o Souza, o Alex Teixeira, o Felipe Coutinho, que está numa recuperação daqui a pouco, aliás, está 100%, está recuperado, aliás, daqui a pouco nós vamos falar melhor sobre ele, à disposição para o jogo contra o Atlético Paranaense, mas a principal carência, que é o setor defensivo, o Vasco deixou a desejar nessa janela. Então acaba que agora tem que apelar, vai ter que utilizar os meninos da base. Eu acho até uma boa opção utilizar a garotada da base, que tem futuro, o Lincoln já mostrou isso, são jogadores que podem crescer, podem amadurecer e servir muito bem ao Vasco
não só lá na frente numa futura venda, mas principalmente nesse período, como propriamente o Ryan vem sendo bem utilizado. Mas mesmo assim, o Vasco teria que ter trago um zagueiro experiente para ser titular, como foi falado, noticiado, mas vamos aguardar. Tem até amanhã, eu acho muito difícil, como eu trouxe aqui, a qualquer momento pode mudar o futebol, ele é muito dinâmico, mas eu acredito que seja muito difícil o Vasco de última hora trazer alguém para reforçar o setor defensivo. Bom, passando essa questão, esse planejamento e essa decisão tomada, o Vasco tendo esse futuro aí basicamente definido, vamos falar sobre a renovação com a capa. Trouxemos essa notícia ontem e agora com uma atualização em relação à extensão do contrato com a capa até maio de 2025. Qual o objetivo? Qual o projeto do Vasco em relação a isso? A parceria com o atual fornecedor seria encerrada no fim deste ano, né? Em dezembro de 2024, até porque o valor é muito abaixo, né? Cerca de R$600 mil ali é o valor que é pago pela capa. Claro, a capa ela tem um significado, ela tem uma representatividade, um simbolismo muito grande para o Vasco, principalmente por aqueles anos de conquista, Brasileirão, da Copa João Avelange, Libertadores, enfim, Mercosul, toda aquela trajetória do Vasco em parceria com a capa, aqueles anos de Romário, de Edmundo. Porém, claro que a marca do Vasco, principalmente se tratando do uniforme, camisa, tem que ser valorizada, merece o valor, né? E, claro, o objetivo e a informação da extensão de contrato é mais porque o Vasco visa ali no Campeonato Carioca, naquele mês, no início de temporada, ter a capa ainda como fornecedora de material esportivo no início da temporada e ter mais tempo para negociar uma valorização, seja propriamente com a capa ou com outro fornecedor, como temos na mesa, né? O Vasco tem aí na mesa interesse da Puma, da Nike e tem interesse da Mizuno. São aí empresas, inclusive foi confirmado, o GE trouxe essa informação, nós trouxemos essa informação, o Vasco aguarda a proposta, o Vasco que tem uma pessoa responsável por esse tipo de negociação. Então, durante esse período inicial de 2025, esses 4, 5 meses, o Vasco vai estar nesta negociação para poder fechar com a nova fornecedora de material esportivo. Bom, a galera estava perguntando neste sábado em relação ao Felipe Coutinho e os nossos amigos do News da Colina trouxe uma informação muito importante neste sábado sobre o Felipe Coutinho ter treinado, ter aparecido sim no CT Moacir Barbosa. Saiu uma especulação, uma fofoca que ele não teria ido ao CT, mas Felipe Coutinho estava com o elenco, Felipe Coutinho está ali se preparando, focado para estar 100% e claro, relacionado para a partida contra o Atlético Paranaense na próxima quarta-feira, dia 11, na Liga Arena, jogo que vai definir aí a classificação para as semifinais para a semifinal da Copa do Brasil. Inclusive, tá animado, torcedor? Tá na expectativa? Coloca aqui nos comentários. Bom, trazer aqui rapidinho uma curiosidade sobre o Maxime Domingues. Exatamente, o Maxime Domingues foi mapeado pelo scout da 777 Partners pelo Vasco no ano passado. E o jogador permaneceu ali no banco de dados do Vasco, sendo possível, né, essa contratação agora de última hora. O Maxime Domingues foi uma das últimas contratações do Vasco nesta janela. Agora vamos falar aqui para concluir sobre o presidente Pedrinho. Voltou ali soltar o verbo em relação a essa situação, as falas do John Textor durante a semana, aquelas rusgas entre o presidente Pedrinho, entre o John Textor. A gente até falou sobre esse assunto aqui. E em entrevista ao jornalista Igor Rodrigues, se não me engano foi nesta sexta-feira, vai sair uma entrevista completa hoje também em relação a esse assunto, o Pedrinho diz o seguinte: me assusta muito o Textor, pois eu nunca falei de fair play financeiro. Eu defendo o Vasco, ele tem que defender o Botafogo. Não sei porque ele está implicando comigo. Enquanto eu for presidente e ele citar o Vasco ou me citar, ele terá uma resposta à altura. Bom, Pedrinho já foi alto e claro sobre este
assunto, acho que tem que ser colocado uma pedra neste assunto, nessa questão, até porque de fato concordo com o Pedrinho. John Textor tem que cuidar do Botafogo e está cuidando muito bem. O Pedrinho tem que cuidar do Vasco e vem buscando cuidar bem, resolver os problemas, que não é fácil, nós sabemos das dificuldades que se tem, e cada um no seu quadrado. Essa é a realidade. Bom, galera, vou ficando por aqui. Obrigado você que acompanha até o final desse vídeo. Lembrando, não é inscrito, inscreva-se, ative o sino das notificações na opção todos, deixa o like. Vamos junto até o próximo vídeo. Um abraço, um excelente domingo para você.